meus amigos, bem-vindos ao nosso Happy Hour de hoje. E hoje para discutir o tema, sem dúvida alguma, mais palpitante, presente em todas as rodas jurídicas, que diz respeito à legitimidade ou não do Ministério Público em ficar à frente das investigações criminais. Claro que esse é um tema que não é recente. Nós já tivemos inúmeras discussões, inúmeros posicionamentos das cortes brasileiras a respeito desse assunto. Aliás, esse assunto inclusive já foi alvo de ações diretas de inconstitucionalidade que foi ajuizada por partido político contra disposições de leis infraconstitucionais que admitem o Ministério Público efetivando investigações na seara criminal. Aí você pode perguntar, mas Leonardo, e aí, qual foi o desfecho dessas ações diretas de inconstitucionalidade? Aí, pessoal, a gente não teve uma análise aprofundada de mérito. Por quê? Uma burocracia travou toda a tramitação dessas ADINs, que foi a falta de representatividade do partido político que ajuizou perante o Congresso Nacional. Então ainda o mundo jurídico aguarda com bastante ansiedade a posição das cortes superiores a respeito dessa legitimidade ou não. Claro, temos aspectos favoráveis e aspectos contrários àqueles que entendem ou num sentido ou em outro sentido sobre essa possibilidade investigativa do Ministério Público. Aqueles que são ferrenhamente contrários a esse poder, eles expressamente se baseiam, entre outros, em três principais motivações. E quais seriam elas? Primeiro, o artigo 144 da Constituição Federal, que no entender deles atribui expressamente às polícias federal e civil a apuração das infrações penais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, também na seara constitucional, artigo 129, que confere ao MP o poder de fiscalizar a polícia, mas não de substituir a polícia. Portanto, esse é o segundo aspecto, sem dúvida alguma, importante. E que a competência, enquanto terceiro argumento, a competência para propor uma ação penal não engloba a investigação criminal. Então, para aqueles que são adeptos a essa teoria, só existe um caminho. Qual é o caminho? A emenda constitucional para que efetivamente o Ministério Público possa vir a ter um poder investigativo. Esses são os argumentos contrários ao MP. Mas nós temos também argumentos favoráveis à tese investigativa do Ministério Público e que também são extremamente robustos, extremamente sólidos e que devem ser enfrentados sim. Primeiro deles, que o Ministério Público não seria um mero espectador da investigação criminal. Ao contrário, ele pode requisitar diligências, pode realizá-las diretamente, então ele não pode ser um mero espectador, e de fato não é, sabemos disso. Outra situação é exatamente aquela que comentamos. Algumas leis infraconstitucionais conferem explicitamente ao Ministério Público o poder investigativo. Claro que ele não vai investigar como seria ou nos moldes de um inquérito policial. Essa denominação, evidentemente, fica restrita à esfera policial. Ele teria que se valer dos procedimentos investigativos, previstos inclusive numa resolução própria do Conselho Nacional do Ministério Público, que é a resolução número 3 de 2006. Então aí, esse procedimento seria balizado pelos termos dessa resolução. E outro aspecto muito importante, qual é? Que também sustentaria essa ideia do Ministério Público estar à frente de investigações. A chamada teoria dos poderes implícitos. Aliás, essa teoria ela foi utilizada até mesmo pela ministra Ellen Grace, quando se manifestou num julgamento do recurso extraordinário, ao qual foi reconhecido a repercussão geral. Ela se manifestou com base nessa teoria dos poderes implícitos, em que ela disse lá o seguinte: ora, se o Ministério Público detém o exercício privativo da ação penal pública, implicitamente ele poderia realizar as investigações que dariam ensejo a ela. Ok? Agora, o próprio ministro César Peluso, antes, obviamente, de se aposentar, acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski, ainda em atividade, definiram que a legitimidade do Ministério Público é absolutamente excepcional. E surgiria em que situações? 3. Primeira, quando a prática da infração penal tiver sido desenvolvida por um integrante do próprio Ministério Público. Segunda hipótese, quando a infração penal tivesse sido desenvolvida por um agente policial. E terceira hipótese, quando efetivamente a notícia crime, tendo chegado ao conhecimento da autoridade policial, esta silenciou, essa não atuou de forma a buscar a elucidação
daquele fato. Nessas três hipóteses, então, poderíamos contar com o MP investigando. Agora, o que devemos concluir de tudo isso? Primeiro, é fato incontroverso. A Constituição Federal não reservou ao Ministério Público o papel de protagonista de investigação criminal. Outra coisa, a teoria dos poderes implícitos que comentamos agora há pouco não me parece adequada, pelo fato de que o artigo 144 da Constituição Federal dispõe expressamente sobre o tema. Por outro lado, é inegável também reconhecer que a mesma Constituição Federal não instituiu um monopólio das investigações para a polícia, tanto assim que outros órgãos podem fazê-la sem qualquer discussão acerca da constitucionalidade, como por exemplo as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. Isso afasta a exclusividade policial para a apuração das infrações. E um segundo ponto, que me parece razoável diante de tantos argumentos sólidos num sentido quanto o outro, me parece concluir que, na ausência de uma vedação expressa na Constituição, seria absolutamente possível que o Ministério Público desenvolvesse a investigação criminal, porém, dentro de uma situação absolutamente disciplinada por um texto legislativo, obedecendo às formas ali estabelecidas. E fica, finalmente, uma reflexão para nós, no encerramento desse nosso happy hour de hoje. Ora, o Ministério Público, de acordo com o artigo 129 da Constituição Federal, fiscaliza a atividade policial na apuração das infrações penais. Ora, uma vez o Ministério Público se tornando titular dessa investigação, quem fiscalizaria o Ministério Público? Com essa indagação encerramos o nosso bate-papo de hoje e eu agradeço a sua presença e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal, e até lá!